Olá, como vai? Muito boa noite para você. Condutor de veículo morre em acidente entre carreta, carro e ônibus em Patos de Minas. Motorista de caminhonete perde a vida após caminhão invadir a contramão na BR-365 em Varjão de Minas. E tem mais. Caminhão descontrolado destrói poste de iluminação pública na Avenida JK. Suspeito de tráfico de drogas natural de Carmo do Paranaíba é extraditado da Espanha. Touro mata idoso em propriedade rural em Patos de Minas. O balanço de 2025 na criação de novas empresas em Patos de Minas. A desigualdade estrutural na trajetória profissional para as mulheres. Moradores reclamam de dificuldades em desvio após obra de ponte na zona rural de Presidente Olegário. Os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Saiba como destinar parte do imposto de renda para projetos sociais. Com anúncio de investimentos e nova frota, Semil promove café natalino. Tudo isso e ainda mais agora no NTV News. Uma loja de celulares no centro de Varjão de Minas foi alvo de um assalto na manhã de hoje. Nas imagens da câmera de segurança é possível ver que o assaltante entra no local com um capacete e rende as vítimas. Ele, inclusive, faz um disparo com arma de fogo, coloca alguns celulares em uma bolsa e, em seguida, foge em uma motocicleta. Ele leva 4 iPhones e 6 celulares Android, depois que ele rendeu as vítimas, como você está vendo aí nas imagens. Até no final da tarde de hoje, a polícia ainda não tinha informado se esse criminoso tinha sido localizado. Diversos acidentes de trânsito nas rodovias que cortam a região de Patos de Minas foram registrados nas últimas 24 horas. Pelo menos 2 pessoas morreram. Na BR-352, em Patos de Minas, pelo menos 3 veículos de carga se envolveram em um acidente de trânsito. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, no momento do acidente chovia intensamente, o que deixou a pista escorregadia. O motorista de um caminhão Mercedes-Benz de 34 anos perdeu o controle da direção e o semi-reboque, que estava vazio, atingiu o caminhão Volvo, que seguia no sentido contrário, carregado com amônia. O condutor de um terceiro caminhão, de 36 anos, disse ter se deparado com um acidente e não conseguiu evitar a batida frontal com o Volvo devido à chuva. Segundo a polícia, nenhum dos motoristas ficou ferido. O caminhão que transportava soja a granel se envolveu em acidente na noite de ontem na MG 410 em Presidente Olegário. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 22 anos informou que o veículo apresentou falha mecânica na Serra da Bela Vista. Após parar na via, o caminhão teria se deslocado de ré pela ladeira, o que provocou o tombamento do último semi-reboque e o espalhamento da carga sobre a pista. O motorista não se feriu. Na noite desta quinta-feira, um motorista de 37 anos morreu em acidente envolvendo uma carreta, um carro de passeio e um ônibus, no quilômetro 430 da BR-365, em Patos de Minas. De acordo com as informações, o Onix com placas de São Paulo bateu na lateral da carreta, que trafegava no sentido contrário. O condutor do carro morreu no local. O ônibus, que também seguia em direção a Patos de Minas, foi atingido, mas nenhum dos ocupantes ficou ferido. Na manhã desta sexta-feira, um motorista morreu em um violento acidente no quilômetro 347 da BR-365, em Varjão de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 7h30, em uma curva antes da entrada da cidade, a cerca de 5 quilômetros da área urbana. O caminhão teria invadido a contramão da rodovia e batido de frente com a caminhonete Toyota Hilux, que foi arremessada para fora da pista. O motorista da caminhonete morreu no local. Já o condutor do caminhão foi socorrido pelo SAMU. Segundo a polícia, as causas do acidente ainda serão apuradas, mas as suspeitas são de ultrapassagem em local proibido ou perda do controle direcional do veículo de carga. Pois é, e teve mais acidente. Na tarde de hoje, uma carreta descontrolada bateu contra um poste de iluminação pública na Avenida JK. O acidente aconteceu aqui na Avenida JK. Segundo testemunhas, o caminhoneiro perdeu o controle do caminhão e bateu no poste em frente a uma empresa aqui na Avenida JK. Imagens de uma câmera de segurança registram o exato momento da batida. No vídeo, é possível ver quando o caminhão sai da trajetória e atinge o poste, às margens da avenida.
No local foi constatado, segundo a versão do motorista do caminhão, que um veículo não identificado estava à sua frente, na faixa da esquerda, passou para a faixa direita e ele perdeu o controle do caminhão para não colidir nesse carro e veio a chocar no poste. O SAMU compareceu ao local e encaminhou ele para a Santa Casa. Segundo informações do SAMU, ele teve uma batida na cabeça e um corte no lado direito da cabeça, mas está consciente e estável. Ele foi imobilizado e levado à Santa Casa de Misericórdia. Com o impacto, o caminhão ficou energizado, oferecendo risco a motoristas e pedestres. A CEMIG foi acionada para desligar a rede elétrica e garantir a segurança no local. Depois do intervalo, aqui no News, touro mata idoso em propriedade rural em Patos de Minas. E suspeito de tráfico de drogas natural de Carmo do Paranaíba é extraditado da Espanha. Na manhã dessa terça-feira, um idoso de 82 anos de idade morreu em uma propriedade rural na comunidade de Bebedouro das Posses, na zona rural de Patos de Minas. Segundo informações, o homem vacinava um bezerro quando foi surpreendido por um touro. José Tomás Pereira sofreu um choque hemorrágico e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Recentemente, ele concedeu uma entrevista ao jornalismo da NTV, essas imagens que aparecem aí, no qual ele falou sobre uma ocorrência da falta de energia elétrica na comunidade rural. A equipe da NTV se solidariza com os familiares e amigos. A Polícia Federal, nesta sexta-feira, realizou a extradição de um brasileiro de 25 anos de idade, natural de Carmo do Paranaíba, procurado pela Justiça de Minas Gerais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O foragido foi localizado e preso em território espanhol, em cumprimento a uma difusão vermelha da Interpol. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela Vara da Comarca de Rio Paranaíba, fundamentando então o pedido de extradição. O extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, escoltado por policiais federais. Os pais e os responsáveis devem ficar atentos ao prazo para as matrículas na rede estadual de ensino em Minas Gerais. O prazo, que começa dia 29 de dezembro, vai até o dia 14 de janeiro, sendo este o momento para a confirmação da matrícula presencial na escola após o cadastro feito anteriormente. É preciso deles irem até a escola para confirmar essa matrícula, levando toda a documentação que foi colocada lá pelo SUSEI. Então é muito importante que os pais levem a documentação do aluno, do responsável e o endereço, o comprovante, o endereço também onde que ele vai colocar junto à matrícula que ele mora perto daquele endereço que ele foi alocado. A gente tem vagas em todas as escolas, porque agora tem a escola onde que o aluno permanece que tem um número menor de vagas. Porque se o aluno já está, automaticamente ele já dá continuidade aos seus estudos naquela escola. As vagas remanescentes estarão disponíveis a partir do dia 27 de janeiro e vão até o dia 6 de fevereiro. São aqueles que não fizeram ou que chegaram de outro local, né, ou que deseja passar de uma escola que às vezes é particular para a escola estadual ou mesmo municipal, fazer essa troca. É as vagas remanescentes, são aquelas vagas que sobraram. E o aluno entra no cadastro SUSEI novamente e será até dia 6 de fevereiro, onde que será alocado nas escolas. Agora, o importante é falar para os pais, para não perder esse momento agora, que é o momento da confirmação dessa matrícula. Se o pai não confirmar, automaticamente o aluno, aquela vaga, retornará para as vagas remanescentes. E o calendário letivo de 2026 está marcado para se iniciar no dia 3 de fevereiro. É importante que tudo esteja regularizado até esta data. 29 e 30 elas estão abertas ainda, mas tem esse recesso. No dia 31 em primeiro, mas dia 2 a escola está aberta novamente. E durante as férias também, porque o pessoal administrativo trabalha, onde vão estar fazendo essas matrículas. O prazo, que começa dia 29 de dezembro, vai até o dia 14 de janeiro, sendo este o momento para a confirmação da matrícula presencial na escola após o cadastro feito anteriormente. É preciso deles irem até a escola para confirmar essa matrícula, levando toda a documentação que foi colocada lá pelo SUSEI. Então é muito importante que os pais levem a documentação do aluno, do responsável e o endereço, o comprovante, o endereço também onde que ele vai
colocar junto à matrícula que ele mora perto daquele endereço que ele foi alocado. A gente tem vagas em todas as escolas, porque agora tem a escola onde que o aluno permanece que tem um número menor de vagas. Porque se o aluno já está, automaticamente ele já dá continuidade aos seus estudos naquela escola. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo para o fim de semana em Patos de Minas e região. Você vai ver a desigualdade estrutural na trajetória profissional para as mulheres. E ainda moradores reclamam de dificuldades em desvio por causa de obras de ponte na zona rural de Presidente Olegário. A desigualdade estrutural ainda marca a trajetória profissional das mulheres no Brasil. Para enfrentar esse desafio, políticas públicas vêm sendo fortalecidas como instrumentos de transformação social e econômica. A desigualdade não começa no primeiro emprego, mas acompanha as mulheres ao longo de toda a vida profissional. Barreiras invisíveis dificultam promoções, limitam o acesso a cargos de liderança e mantêm a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Quando a violência entra nessa equação, os impactos são ainda mais profundos. Muitas mulheres têm a rotina interrompida, perdem o emprego ou abandonam os estudos, o que compromete a autonomia financeira e perpetua o ciclo de dependência. Hoje a gente vive um estado bem complicado, né? A gente tem uma estatística de 1 em cada 3 mulheres que já sofreram algum tipo de violência no mundo. Esse ano, só no primeiro semestre, a gente já teve quase 800 feminicídios e uma média de 4 por dia, mais ou menos. E quando a gente olha para dados de violência doméstica de forma geral, né, não só sexual, a gente está falando de quase 4 milhões de casos registrados em 2025. Diante dessa realidade, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério das Mulheres firmaram um acordo de cooperação técnica que garante prioridade no acesso a vagas de emprego e programas de qualificação profissional para mulheres vítimas de violência. A iniciativa busca oferecer mais do que uma oportunidade de trabalho, propõe um recomeço com renda, segurança e dignidade. O acordo ele é especialmente importante porque uma das causas da mulher permanecer num ambiente de violência doméstica é a dificuldade dela se sustentar. Muitas vezes ela tem a dependência financeira do seu parceiro ou do seu agressor. Quando o governo ele dá a possibilidade da mulher ter uma renda própria, ele quebra, de alguma forma, esse ciclo de violência que é determinado pela dependência financeira. Ao facilitar o acesso ao mercado e à capacitação, a política pública atua diretamente na raiz da desigualdade, promovendo inclusão e autonomia. Ações como essa são fundamentais para romper ciclos históricos de exclusão e reduzir as desigualdades estruturais que ainda persistem. Será que a empresa ela vai aceitar contratar uma mulher que é vítima de violência? Então a gente também precisa trabalhar o lado da empresa, para que ela desmistifique qualquer possível preconceito que é infundado, mas que ela tenha com relação a isso. Mais do que números, essas medidas representam a chance de transformar trajetórias, fortalecer a independência feminina e construir um mercado de trabalho mais justo, onde o gênero não determina o futuro profissional. Vejo as diferenças de oportunidade de gênero assim, de uma forma muito clara, e eu tenho como plataforma tentar diminuir esse gap ao máximo. E essa lei, o acordo, na verdade, porque a lei já existia, ela ajuda, de alguma forma, a diminuir o gap, porque muitas dessas mulheres elas sofrem de forma totalmente silenciosa. A gente muda de assunto porque a nossa reportagem recebeu a reclamação de uma moradora de Presidente Olegário sobre a situação da ponte que está sobre o córrego da Tapera, na zona rural do município.
na estrada que dá acesso ao povoado de André Quissé. No local foi iniciada a construção de uma nova ponte. A antiga estrutura foi danificada em janeiro de 2022, quando não suportou o aumento do volume de água do córrego em decorrência das chuvas. Em 2023, a ponte chegou a ser recuperada. Porém, em janeiro de 2024, o assoalho de madeira foi levado por uma enchente, o que voltou a comprometer a estrutura de concreto. A antiga ponte de madeira está sendo substituída por uma ponte de concreto com cerca de 20 metros de extensão, com o objetivo de aumentar a vazão do córrego do Tapera e evitar novos desabamentos durante o período chuvoso. Segundo a moradora, que utiliza o trecho com frequência, a obra principal da ponte já foi concluída, restando à prefeitura a execução das cabeceiras. Enquanto isso, o desvio provisório aberto para o tráfego estaria sem manutenção adequada. Com as chuvas recentes, o local tem registrados atoleiros, impedindo a passagem de veículos. Ainda conforme o relato, moradores da região estão enfrentando transtornos, como a impossibilidade de transitar pelo trecho, o que tem resultado na perda de consultas médicas e em outros prejuízos. A comunidade pede providências para a manutenção do desvio e a finalização das obras, a fim de garantir o acesso seguro à região. O prefeito de Presidente Olegário, Renis Cambraia, informou que as fortes chuvas impossibilitaram a conclusão dos trabalhos. No entanto, com a previsão do tempo firme, a expectativa desse tempo firme é de que a execução das cabeceiras da ponte seja finalizada já na próxima semana. O último fim de semana da primavera deve ser com temperaturas amenas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Confira os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Presentes de Natal é na New Color. Segundo o IMET, a tendência para o fim de semana é de céu com muitas nuvens e possíveis pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, no sábado e domingo, a máxima prevista é de 26 graus. No sábado, em Tiros, mínima de 18 e máxima de 25. E no domingo, de 16 a 27 graus. Em João Pinheiro, no sábado, de 19 a 31. E no domingo, de 16 a 28 graus. No sábado, em Arapuá, as temperaturas variam de 18 a 24 e no domingo, de 16 a 25. A máxima prevista para o sábado e domingo em Vazante é de 28 graus. Em Patrocínio, no sábado, mínima de 17 e máxima de 26 graus. E no domingo, variação entre 16 e 27 graus. Daqui a pouco, o balanço de 2025 na criação de novas empresas em Patos de Minas e os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Dados informados pelo governo de Minas apontam que até o dia 15 deste mês, o estado registrou 165.900 casos prováveis de dengue. Desse total, 117.275 casos foram confirmados para a doença e 24 óbitos estão em investigação. Até o momento, há 147 mortes confirmadas por dengue no estado. Em relação à febre chikungunya, foram registrados 19.840 casos prováveis da doença, dos quais 17.518 foram confirmados. Até o momento, há 2 óbitos em investigação por chikungunya em Minas e 6 óbitos confirmados. Quanto ao vírus Zika, até o momento há 65 casos prováveis e 16 casos confirmados para a doença no estado. Não foram confirmados óbitos. Patos de Minas aparece no cenário com 1 caso de dengue 1, 413 de dengue 2 e 7 de dengue 3. A inteligência artificial já é realidade também no mercado de trabalho, transformando funções e exigindo novas habilidades dos trabalhadores.
Robôs, algoritmos e sistemas inteligentes já assumem tarefas repetitivas, operacionais e manuais, especialmente aquelas que exigem velocidade e padronização. Em linhas de produção, no atendimento automatizado e na análise de grandes volumes de dados, a IA ganha espaço e eficiência. Mas isso não significa o fim do trabalho humano. Pelo contrário, atividades que envolvem criatividade, pensamento crítico, tomada de decisão, empatia e relacionamento continuam sendo um diferencial que a tecnologia não substitui. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela é uma aliada do ser humano. Mas ainda assim é necessário tomar todos os dados, todas as interpretações, todas as condições trazidas pela inteligência artificial para uma tomada de decisão, para saber como transformar tudo isso em algo que faça sentido para aquele momento e para aquele contexto. E aí por isso que o ser humano ele continua tendo um papel fundamental. E aqui vale a gente lembrar também de quem serve quem. A inteligência artificial é um instrumento e serve o ser humano, e não o contrário, a gente não vai ter essa troca de papéis. Para 2026, a palavra-chave é a adaptação. Profissionais que investem em qualificação e aprendem a usar ferramentas de inteligência artificial tendem a se destacar. A IA deixa de ser concorrente e passa a ser aliada no aumento da produtividade e na criação de novas oportunidades. Como ela é muito ágil, ela consegue trazer produtividade, trazer eficiência no trabalho de cada um. Então, a pessoa pode se dedicar mais à parte criativa, mais à parte de interpretação, de tomada de decisão, de enxergar outras oportunidades, deixando que a inteligência artificial faça aquele lado mais operacional e possa trazer informações, trazer dados, trazer cenários, analisar algumas possibilidades aí de impactos também, para que o ser humano tome tudo isso e realmente possa ter cada vez mais proficiência na sua atividade. No empreendedorismo, a tecnologia já impulsiona negócios de todos os tamanhos. Pequenos empreendedores utilizam inteligência artificial para organizar finanças, automatizar vendas, melhorar o atendimento ao cliente e até criar estratégias de marketing com menos custo e mais eficiência. Hoje nós vemos que todas as pessoas têm um pouco de empreendedor, algumas mais, outras menos, né? Mas quando a gente fala de empreendedorismo, significa identificar problemas que existem na humanidade e trazer soluções de uma forma escalável para que isso tenha impacto na sociedade. E aí a inteligência artificial, ela vai ser uma grande aliada do empreendedorismo. E nós temos também aspectos diferentes entre as gerações. E cada geração, ela tem um valor único. E se nós conseguimos olhar esse valor único de cada geração e trazer a inteligência artificial como fio que liga todas essas gerações, nós vamos potencializar todas essas habilidades da máquina junto com as habilidades humanas. O desafio está no equilíbrio, usar a inteligência artificial como apoio sem perder o olhar humano, a ética e o senso de responsabilidade. É trabalhar com essa governança, né? Utilizar a inteligência artificial como um recurso e uma ferramenta, mas ter aí toda a habilidade humana impregnada em todas as atividades, sejam pessoais, sejam profissionais, para que a gente possa fazer o melhor uso disso e realmente entender que a inteligência artificial está para servir e não para substituir e nem dominar. É uma ferramenta, é um recurso. Minas Gerais superou a marca de mais de 100 mil empresas abertas em um único ano, uma alta de mais de 15% em relação ao mesmo período de 2024. Patos de Minas registrou 4.700 empresas abertas no ano de 2025. Eu estou aqui com a Amanda Lopes, que é assistente aqui do Sebrae, vai falar um pouquinho dessas aberturas dessas empresas comparada a 2024. Isso mesmo, no ano de 2025, Patos de Minas registrou esse aumento, essa abertura de 4.700 empresas, um aumento um pouco mais de 20% em relação ao ano de 2024, o que representa para Minas Gerais 4,5% do recorde que o nosso estado bateu no número de aberturas de empresa neste ano. Qual foi o foco dessas empresas? Quais as empresas que mais abriram neste ano de 2025, Amanda? Até o momento, o maior número de empresas abertas foi a KINAI de cabeleireiro, manicure e pedicure, onde na nossa
cidade, aqui no nosso município, nós temos aproximadamente 1.100. No ano de 2025, principalmente no mês de janeiro, é um mês onde o maior número de empresas é aberta. Então, pode ser que venham muitos novos negócios por aí. Geralmente, os mais comuns são manicure, pedicure, cabeleireiro. Também temos a atividade de comércio varejista de roupas e acessórios, manutenção de artigos automotivos. Então, são atividades mais comuns que costumam ter a CNAE mais ativa aqui na nossa região. O Sebrae também dá esses cursos preparatórios para a abertura dessas empresas. Exatamente, nós damos toda a orientação para a pessoa fazer o seu plano de negócio, para se preparar e começar a sua empresa da melhor forma, com planejamento, com organização financeira, com o seu marketing preparado, em parceria, né, com a Sala Mineira do Empreendedor de Patos de Minas, que é uma parceria do Sebrae com a Prefeitura. Eles auxiliam o microempreendedor individual com a formalização do seu CNPJ como MEI. Então, nós damos a orientação enquanto plano de negócio e eles auxiliam na formalização e na legislação do seu negócio. É só procurar o Sebrae. Exatamente. Pode nos procurar através do nosso telefone 34 3821 4154 ou vir presencialmente até o Sebrae na Rua Dores do Indaiá, número 17, no 3º andar, aqui no prédio da CDL. Em instantes, saiba como destinar parte do imposto de renda para projetos sociais em Patos de Minas. E ainda, com anúncio de investimentos e nova frota, a CEMIL promove café natalino. Parte do imposto de renda pode ser direcionado para iniciativas que promovem e protegem os direitos das crianças, adolescentes e também das pessoas idosas, previsto em lei. Essa destinação permite que contribuintes apoiem projetos sociais. Você que está em casa, sabia que uma parte do seu imposto de renda pode ser destinado a uma instituição aqui em Patos de Minas? Você pode estar ajudando alguma instituição aqui em Patos de Minas? A gente veio até a Receita Federal para poder entender melhor isso, como que pode ser feito isso, né? Às vezes muita gente acaba não sabendo dessa informação e para explicar isso melhor para a gente, o Juliano está aqui do meu lado. Juliano, isso pode ser feito, né, através ali da declaração, do imposto de renda que é feito, você pode destinar uma parte que vai, né, para uma instituição aqui da cidade. Uma forma de destinar o imposto de renda para o Fundo da Criança e Adolescente, também para o Fundo da Pessoa Idosa, pode ser feita até dia 30 de dezembro, levando em consideração o ano calendário. Ou seja, a pessoa faz uma estimativa do que ela vai declarar, que ela teve de rendimento dentro do ano, e até dia 30 ela pode fazer o depósito, tanto para o Fundo da Criança e Adolescente como para o Fundo Idoso. Os dados para o depósito, ela pode entrar em contato com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso para poder ajustar os dados para o depósito. E depois disso feito, a Prefeitura Municipal faz uma declaração que chama DBF, Declaração de Benefícios Fiscais, informando para a Receita Federal que a pessoa fez aquela destinação, que pode ser até 6% do imposto devido. E neste caso, por exemplo, é uma situação em que pode ser ali, juntamente com muita gente que faz ali com o contador, alguma coisa, ele já pode falar, olha, eu queria destinar até ser esses 6%. Né? Às vezes é bom tirar essa dúvida ali com o contador naquele momento para que saiba como pode ser destinado esse valor, como pode ser feito isso. Exatamente, inclusive para fazer uma estimativa do valor, né? Então, a pessoa que procura um profissional da contabilidade para fazer esse cálculo, um cálculo prévio, né? Para calcular e efetuar a destinação, sem poder cometer erro para não ter problema na declaração do ano que vem. Dentro desse calendário, tem até dia 30 de dezembro deste ano, mas também quem às vezes não fala assim, olha, está muito em cima, não vou mexer, mas para o ano que vem me interesso. Nessa situação, né? Assim que já começa a sair aquele calendário do imposto de renda, já começa a ter essa noção do valor a ser, você já pode começar a pensar nessa ajuda, né? Quem não conseguir fazer esse depósito até dia 30, pode sim efetuar o ano que vem, dentro do prazo de entrega da declaração e também na própria declaração, só que com a diferença, esse 6% passa a ser dividido, 3%, máximo 3% para cada um dos fundos. Lembrando que agora, dentro do ano calendário, ele pode destinar os 6 para um ou para o outro, ou 4, 2, 5, 1, da forma que ele quiser. Agora, dentro da declaração, no período de entrega da declaração, é máximo 3% para cada um. Lembrando que na declaração a própria Receita já faz o cálculo do valor que ele pode destinar, tendo aí uma segurança, inclusive, até maior.
Uma ação importante que muitas vezes está ali entregando essa situação da receita, né, para não ter nenhum problema mais para frente com malha fina, enfim, e também ajudando aí algumas instituições aqui de Patos. Sem dúvida nenhuma. A destinação, a gente mudar o destino do dinheiro. O dinheiro que ia para a Secretaria de Tesouro Nacional para Brasília fica na cidade empregado numa boa causa que essas entidades trabalham aqui para a sociedade, tanto da criança e adolescente como do idoso. A CEMIL promoveu hoje um café natalino para a apresentação da nova frota de caminhões, anúncio de investimentos e com a participação de diversas autoridades. O café de Natal da CEMIL reuniu colaboradores, produtores rurais, parceiros e autoridades na sede da cooperativa em Patos de Minas. O evento celebrou resultados do ano e reforçou a importância do cooperativismo para o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, atividade fundamental para a economia da região e de Minas Gerais. Durante o encontro, lideranças destacaram os desafios enfrentados pelos produtores de leite, especialmente os impactos da importação, que tem pressionado os preços e afetado diretamente quem produz. Patos de Minas é considerada a maior bacia leiteira do estado, o que torna o debate ainda mais urgente. É um momento forte para a CEMIL, para os produtores rurais, porque é um momento que nós estamos defendendo o produtor rural. Esse evento aqui é para atrair os deputados federais, prefeitos, secretário de Estado de Agricultura, para conversar sobre o momento do produtor. 6 baixas seguidas por causa da importação que o governo federal atual está fazendo. 7 milhões de litros de leite chegando todo dia no Brasil. O produtor não aguenta essa competição desleal com leite subsidiado. E nós estamos aqui para defender esse produtor rural, defender mesmo. Tentamos o diálogo com o governo federal, está impossível esse diálogo, o governo está muito lento nas decisões. Nós vamos continuar buscando o diálogo, mas pressionando para atender o produtor rural. O produtor rural que chegava a receber R$ 2,80 estava feliz, hoje está recebendo R$ 1,60, R$ 1,70. Isso não paga o custo de produção, onde a ração custa R$ 2,30 o quilo. O certo é pelo menos que o litro de leite equivale a 1 quilo de ração. Aí é viável, do jeito que está não é. Então nós estamos aqui para defender isso, adquirimos uma frota de caminhões para atender tanto da coleta de leite como distribuir o leite pelo Brasil e no Mercosul também, a frota nova, bacana, zerinho, os motoristas estão muito empolgados, mas não tiramos dinheiro do caixa para isso, porque é com crédito CM, é uma parceria com o governador Zema que a gente adquiriu esses caminhões. O secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais destacou o apoio do governo ao setor e a importância de medidas que fortaleçam o produtor rural diante do cenário nacional e internacional. O leite não vive um momento muito interessante. Nós estamos de novo na mão predatória das importações que estão acontecendo, lideradas aí pela Argentina e Uruguai e com a bênção do governo federal, o que tem dificultado a estabilidade e a previsibilidade dos preços para o produtor, principalmente para o pequeno produtor. Mas o governo de Minas tem feito o seu papel. Nós temos o crédito presumido hoje, que é 9,5% para os laticínios, 2,5% para compor o preço do conselheiro, que tem ajudado a segurar essa questão. Nós conseguimos reeditar o decreto que taxa em 18% as importações de leite em pó vindo da Argentina e do Uruguai e dos países do Mercosul. 14% a mussarela está pagando para entrar aqui. Trabalhamos junto com a FAENG para poder fazer a revisão dessa questão do dumping lá em Brasília, no Ministério da Agricultura. E, por fim, estamos trabalhando algumas legislações na Assembleia, apesar que já tem uma lei federal que impede a reidratação de leite em pó, para poder dificultar cada vez mais que esse produto chegue aqui e impacte diretamente como está impactando nos preços. Agora, nós já falamos e vamos repetir aqui. Nós fizemos o Minas Grita pelo Leite alguns anos atrás e, se precisar, nós vamos encher a Arena MRV com mais 30, 40 mil produtores para poder o país inteiro e o governo federal enxergar o que está acontecendo com essa questão socioeconômica e essa importação predatória do leite que está vindo do Mercosul. Já o prefeito de Patos de Minas reforçou a relevância do município para a produção de leite em Minas Gerais e defendeu ações conjuntas para proteger os produtores da região. Mesmo diante desse momento de desafios, a CEMIL adquirindo essa quantidade toda aqui de caminhões, uma frota inteira nova, e a gente tem orgulho de ter a CEMIL aqui em Patos de Minas, aqui na nossa região, uma das maiores empresas do ramo em Minas Gerais e no Brasil, mostrando que a região que tem 5 das 10 cidades do Brasil que mais produzem leite em Minas Gerais, Patos de Minas é a número 1. Então a gente fica muito orgulhoso, é um momento de celebrar, a gente veio aqui parabenizar, mas também para cobrar, principalmente o governo
federal em relação a uma política pública clara que nós precisamos ter no Brasil de defesa dos nossos produtores. Porque produzir no Brasil, gente, é muito caro, é burocrático, é difícil, tem um excesso de regulação, uma infinidade de normas, fiscalização. Agora, o produto que é feito em outro país entra aqui na maior facilidade e arrebenta com os nossos produtores. Então isso não faz sentido nenhum. O governo faz isso para manter boas relações com outros governos de outros países, mas acima de tudo nós temos que ter boa relação com quem nos sustenta, com quem produz aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, aqui na nossa região e que paga toda a conta do poder público municipal, estadual, federal. Então é um protesto, realmente a gente exige uma situação de mudança em relação a essa política equivocada que tem sido desempenhada no Brasil. O presidente do Sindicato Rural de Patos de Minas destacou que o encontro também representa um apelo em defesa dos produtores, que enfrentam dificuldades crescentes com a importação de leite e derivados. Nós estamos protestando. Semana passada nós fomos para Brasília, fomos para Belo Horizonte, nós estamos lutando aí para defender nosso produtor que está sacrificado. Nós não vamos deixar, nós vamos lutar e nós vamos conseguir. A CEMIL destacou que seguirá investindo em estrutura, pessoas e parcerias para fortalecer o produtor e promover o desenvolvimento de toda a região. O Tiro de Guerra de Patos de Minas promove nesta sexta-feira, acontece neste momento, a cerimônia oficial de posse, de passagem da chefia de instrução. A repórter Isabela Sanches está acompanhando este evento. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo. Hoje, aqui em Patos de Minas, o Tiro de Guerra 04013 realiza a cerimônia de passagem da chefia de instrução. O subtenente Carreira se despede da função após 3 anos, um período marcado por disciplina e formação cidadã. E agora quem assume o comando é o primeiro sargento Thales. Um momento aí de muita expectativa e emoção. Pois é, matéria completa sobre esse assunto amanhã nos nossos telejornais, no NTV News, às 19 horas. Terminando essa edição, você pode acessar mais notícias no nosso portal patosjá.com.br. Eu te encontro na segunda-feira, amanhã tem NTV News, mas eu te encontro na segunda-feira, às 18 horas, no Debate Esportivo. Um ótimo fim de semana para você.